Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo a tranquilidade necessária, a maçadoria que o Governo continua, aliás de forma irresponsável, a ignorar, não para de crescer. Já aqui foi dito, a dívida é a maior de sempre. A dívida em percentagem do PIB é a maior desde que há memória, 1880, diz o FMI. E a dívida cresceu só entre 2008 e 2013 100 mil milhões de euros. 50% deste crescimento deve-se a este Governo. Um quarto da dívida pública portuguesa deve-se a este Governo. E estes são factos. E, aliás, dizia também o Conselho das Finanças Públicas que é de todo menos, ou pode ser tudo menos acusado de estar a pactuar com o argumentário da esquerda, que o aumento da dívida se deve ao efeito dos juros, ao efeito recessivo combinado com o aumento dos juros. E temos que fazer uma pergunta. Como é que se explica? Como é que se explica que um governo que é eleito dizendo que vai cortar a dívida, aumentou a dívida? Como é que se explica que um governo que diz que temos de fazer sacrifícios, que temos de cortar salários, temos que aguentar mais pobreza para pagar a dívida, tenha aumentado a dívida em mais de 50 mil milhões de euros? E a resposta é simples. Em termos de dívida, os sacrifícios não valeram nada, não valeram a pena. Os cortes não reduziram a dívida. A dívida é a desculpa que a direita precisa para impor o seu plano radical neoliberal para o país. E essa é a verdade. A dívida é a desculpa. E a direita quer continuar a ser a desculpa. Precisa dessa desculpa. Precisa de um país amarrado à dívida. Porque um país amarrado a uma dívida é um país que não pode pensar em alternativas económicas. Um país amarrado a uma dívida é um país que só tem uma escolha a fazer. É entre austeridade e austeridade. Estas são é a única escolha que se pode fazer num país amarrado a uma dívida. Um país amarrado a uma dívida como aquela da dívida portuguesa, 127% do PIB, é um país com a democracia amputada. É um país que só é governado por os mercados financeiros. É um país que não tem legitimidade nem pode fazer escolhas democráticas sobre o seu futuro, sobre as escolhas económicas e sociais. Este não é o país que nós podemos querer ou defender em democracia. A necessidade de manter o garrote da dívida é tal, por parte dos partidos da maioria, que o Governo inventa números para provar que a dívida é sustentável. Todas as semanas temos novos números. Há meses o Sr. Primeiro-Ministro dizia, 1,8% de saldo primário, 2% de PIB e a dívida é sustentável e ainda pode ser reduzida no futuro. O FMI veio desmentir. Não é possível. Os credores, há instituições financeiras e fundos de investimento a desmentir. Se fizermos as contas, a dívida não vai reduzir-se com os dados apontados pelo Sr. Primeiro-Ministro. O FMI já o disse, 3 vezes mais austeridade. Aliás, para cumprir o Tratado Orçamental, aquilo que o FMI diz é que é preciso durante 20 anos, saldos primários de 5% do PIB, aliados a um crescimento económico de 3% do PIB. Senhores deputados, sabem qual é o único país da União Europeia que conseguiu saldos primários maiores que 4% do PIB durante 10 anos? A Noruega tem petróleo, mais nenhum. Senhores deputados, sabem quantos países da União Europeia conseguiram um crescimento acima de 3% do PIB durante, em média, 5. Por acaso não é o mesmo que conseguiu os saldos primários. É uma combinação impossível. Nunca foi feita. Não é má vontade, é impossível. Os dados estatísticos demonstram-no. E, portanto, há aqui 2 opções. Ou o Governo não sabe isto, e então é incompetente e não sabe fazer contas, ou o Governo sabe e não quer dizer. Não quer dizer que a dívida não é pagável. Em ambas as situações, é uma atitude irresponsável pela parte do Governo, é uma atitude irresponsável pela parte da maioria. Estão a arrastar o país no vosso radicalismo. Estão dispostos a limitar todo o financiamento a políticas públicas, estão dispostos a desmantelar o serviço de saúde, de educação, a proteção das pessoas, estão dispostos a cortar salários e pensões, a quebrar todos os contratos que fizeram, porque há um contrato com os pensionistas, há um contrato com os trabalhadores do Estado, há um contrato com as pessoas que pagaram impostos para ter um Serviço Nacional de Saúde e os senhores estão a quebrar esse contrato, para não quebrarem um único, o contrato com os mercados financeiros. Esse é o único contrato
sagrado para os partidos da maioria e para a direita e para o governo. Mas digo, senhores deputados, a austeridade, o radicalismo neoliberal, a irresponsabilidade de não ver o problema da dívida pública é aquilo que vai levar à desgraça do euro. É aquilo que vai levar à crise do euro. É não encarar o problema económico que Portugal vive hoje e o problema económico com que a Europa se debate hoje. Os senhores deputados estão dispostos a limitar o crescimento das pensões ao crescimento da economia. Estão dispostos a limitar apoios sociais. É o mesmo que dizer que a austeridade causa recessão e desemprego e chegaremos a um ponto na nossa sociedade em que não vamos poder acudir aos desempregados e aos pobres porque há uma regra que diz que há um limite ao nível de apoios sociais. Porquê? Para pagar a dívida. Corta-se de tudo para pagar a dívida sem nunca mexer na variável onde temos de mexer para garantir democracia e crescimento económico. E essa variável é a dívida. E a proposta é simples. Em vez de tetos às pensões, em vez de pensões a depender de crescimento económico, em vez de tetos aos apoios sociais, em vez de tetos na proteção das pessoas, na saúde, na educação, ponha-se um teto nos pagamentos da dívida. Ponha-se um teto no pagamento da dívida. Não é possível que os pagamentos em juros continuem a consumir os recursos de um país. São os recursos que nós precisamos para crescer e para dar dignidade à vida das pessoas, a dignidade que perderam ao longo dos últimos anos.